Pois bem, vamos para a nossa última aula, né? Vamos terminar logo esse assunto muito louco. Vamos conversar nessa aula, então, sobre extinção e convalidação do ato. Basicamente, a gente está contando a história do ato, né? A gente criou o ato, elementos e requisitos. A gente viu a adolescência do ato, né? O ato produzindo efeitos, seus atributos e tudo mais. Vamos conversar sobre a morte do... Melhor não falar assim, não. Sobre o fim do ato ou até mesmo a correção desse ato quando ele tem algum problema no meio do caminho. Porém, para poder chegar nesse ponto aqui, a gente precisa conversar sobre uma coisa chamada ciclo de formação do ato administrativo, tá? E basicamente esse ciclo de formação, ele passa por três status que o ato pode ter. O ato ele pode ser perfeito e depois ele vai se tornar válido para chegar no momento e se tornar eficaz. Então, todo o ato administrativo que a gente pode dizer que está completo, que passou pelo ciclo completo, ele é perfeito, válido e eficaz. E aí, vamos lá. O que significa perfeição do ato? Significa que todas as etapas, nossa senhora, eu desisto, gente, de escrever. Todas as etapas legalmente previstas para a criação do ato foram devidamente respeitadas. Então, se o ato exige que uma pessoa escreva, outra pessoa confirme, assinatura de 32 pessoas, foto 3x4, blá blá blá, tem tudo, o ato é perfeito, tá? Então, a gente pode se encontrar em três situações, né? O ato é perfeito, atendeu todas as etapas, o ato é imperfeito, ele não atendeu uma ou mais etapas necessárias, o ato é pendente, ele está quase. Então, por exemplo, eu já fiz tudo, falta só a assinatura do meu chefe. Então, ele é um ato pendente. Ele só vai ser perfeito quando a última etapa, que é a assinatura do meu chefe, estiver completa. Tá? Então, ato jurídico ou ato administrativo aqui, porque vale também perfeito, é aquele que passou por todas as etapas. Porém, depois que o ato é construído, eu preciso verificar se esse ato está de acordo com a lei. E dizer que o ato está de acordo com a lei é requisito de validade. Então, depois que o ato foi construído perfeitamente e eu bati de acordo com a lei, o ato é perfeito e válido, mas ainda não é eficaz. Porque, para ele ser eficaz, eu preciso realizar a etapa final de produção do ato, que seria a sua publicação, ou tudo que a lei exige para produzir efeitos efetivamente. Então vamos lá. Imagina que você foi nomeado para um cargo público, aí você vai lá tomar posse. Primeira coisa, para tomar posse tem que apresentar documentos, assinatura do termo de posse e tudo mais. Então, ato perfeito, você apresentou os documentos, assinou o termo de posse, você apresentou no momento exigido, acabou. Ele é válido? É válido a princípio, porque né, a gente tem que considerar que tem fé pública, porque você seguiu todas as etapas que a lei estabelece para a assinatura do termo de posse para tomar posse no cargo. Ele é válido assim que ele for publicado, que ele for registrado como efetivo. Então, é por isso que você pode ter um ato perfeito, porém inválido ou ineficaz. Né? Então, um ato perfeito e inválido, ele é um ato que não vale, porque ele é perfeito, mas não está de acordo com a lei. Um ato perfeito e válido, mas não eficaz, é que ainda falta uma etapa de publicidade para dar o efeito final para aquele ato, alguma etapa, né? Uma homologação, uma sanção, uma promulgação do ato. Se o ato é imperfeito, ele até pode ser válido, está de acordo com a lei, mas não seguiu os elementos todos necessários que a lei estabeleceu. A formalidade, no caso que a gente está falando. Então, é muito comum você ter um ato que é mas não é tudo. Para o ato ser perfeito, para a gente poder falar, ó, o ato se formou, está produzindo efeitos e tudo mais, ele tem que ter perfeição, validade e eficácia, tá? Então, elementos de formalidade, elementos de legalidade e elementos de validade efetivamente, que aí a eficácia não vou falar validade porque eu acabei de usar esse termo, né? Elementos de confirmação, né? De ratificação daquele ato, beleza? Por que isso é importante? Porque a partir do momento que um ato existe, ele passa lá a vomitar os atributos dele para cima de todo mundo, vai chegar um momento, ou pode chegar um momento, que o ato vai deixar de existir. E aí precisamos falar sobre extinção ou desfazimento do ato, que é uma palavra que normalmente quando eu escrevo muita gente acha que não existe, mas infelizmente existe, é feia, mas eu estou acostumado com ela já. Eu vou separar isso daqui em dois grandes grupos, tá? Por quê?
Existe o grupo das formas de extinção menos cobradas e o grupo das formas de extinção extremamente cobradas em prova. Esse primeiro slide traz as formas que são menos cobradas que a gente tem que conversar. Primeiro, a chamada extinção natural. Isso aqui é a que a gente espera, né? É quando o ato ele tem prazo de validade ou quando ele tem um motivo para existir. Chegou até o final, acabou. Então, o ato atingiu seu objetivo. Pronto, o ato extinto. Aquela nomeação que eu recebi para tomar posse, depois que eu tomei posse, a nomeação deixa de existir. Por quê? Porque ela já produziu o efeito dela. Ela pode ficar registrada, aliás, vai ficar registrada por um contexto histórico, administrativo e tal, mas ele não tem mais efeito. Eu não posso ser nomeado de novo, né? Porque eu já tomei posse e está tudo certo. Então, extinção natural é isso. O ato já produziu o efeito dele, chegou ao final. Olha, eu recebi minhas férias de 30 dias. Chegou no final dos 30 dias, a concessão de férias está extinta, o ato de concessão de férias está extinto, acabou. Então a extinção natural é aquela que a gente espera, né? Que o ato vai chegar até o seu final, vai produzir seu efeito e não tem mais necessidade de existir. Na renúncia, o nome já diz tudo, é quando o ato deixa de existir porque eu abri mão do meu direito. Então, eu fui nomeado, só que eu não vou tomar posse não, porque eu fui nomeado para outro cargo, eu prefiro outro cargo. Eu estou renunciando à nomeação inicial. Pronto, o ato deixa de existir porque o detentor do direito não quis usufruir dele. Desaparecimento de pessoa ou coisa, eu acho que é meio óbvio, né? Se você está cometendo um ato administrativo e o alvo não existe mais, o ato também não vai existir. Nesse ponto aqui é interessante, tá? Porque eu lembro que rolou uma vez uma história de uma biblioteca, na cidade que eu morava, inclusive, tá? Eles tinham determinado a reforma da biblioteca, então veio um ato administrativo autorizando o gasto, blá, 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 blá. Só que, coincidências ou não à parte, a biblioteca simplesmente pegou fogo, a biblioteca municipal. Pegou fogo. Simplesmente a gente acordou um dia, e detalhe, eu morava no bloco anterior. A gente simplesmente acordou um dia, um fumacê, aquele monte de troço, e a biblioteca pegou fogo. Aquele ato de reforma da biblioteca eu acho que já não tem mais valor, né? Porque o objeto ao qual se destinava aquele ato, para aquele momento, para aquele tipo de reforma... Mesmo que você fale, não, mas dá para reformar sim, mas aí é outra reforma. É muito diferente você reformar um troço que está vivo, mas que não... né? Você entendeu? Né? Então, quando você fala em desaparecimento de pessoa ou coisa, basicamente não tem como chegar ao objetivo, porque o objetivo não existe mais ou não é encontrado, basicamente. Temos também a contraposição, chamada por alguns da doutrina de derrubada, que é basicamente quando um ato posterior atinge um ato anterior, só que sem necessariamente citar isso, é por uma consequência natural. Vamos lá? Lembra que você foi nomeado, tomou posse, exerceu o cargo, passou um tempo, você foi demitido. A demissão precisa falar claramente, fica extinta a posse do cargo. Não precisa, porque a demissão na linha temporal é um ato que desfaz automaticamente o efeito da posse, da nomeação. Por quê? Porque ele contrapôs, ele derrubou o ato anterior. Então você tem uma autorização, a autorização ela é retirada, né, por um outro ato, retiro a autorização. Tá na cara, eu estou contrapondo aquele ato. Só que aí a gente pode até falar de revogação daqui a pouco, que a revogação é mais explícita. Mas você entende? Pela linha temporal das coisas, o que aconteceu depois desfez o que aconteceu antes. Sem que a demissão fale, olha, eu vou derrubar a nomeação e a posse. Não precisa. A nomeação já está extinta e a posse também. Ela já produziu os efeitos. Mas pela linha do tempo dos atos, ele contrapôs um ato anterior. Tá? Então... a contraposição ou derrubada é quando um novo ato administrativo desfaz o efeito do ato anterior, sem necessariamente mencionar o ato anterior, é por uma questão apenas lógica entre os atos. E nós temos também a caducidade. A caducidade ela é praticamente a mesma coisa, porém diferente. Gostou dessa? É claro, né? Eu sou um poeta. Na contraposição, é um novo ato que atinge o ato anterior. Na caducidade, é uma nova lei que atinge o ato anterior. Então, o que a caducidade diz? Uma nova lei com novos requisitos atinge um direito que você tinha anteriormente. Porém, nunca esqueça do princípio da segurança jurídica. Se você, no momento que a lei era válida, conseguiu atingir o objetivo, o resultado, o seu ato continua válido enquanto ele durar. Depois são outros 500. Então, por exemplo, eu até falei na aula de... não lembro qual foi. Quando eu tirei minha carteira de motorista, não tinha necessidade de fazer aquelas aulas noturnas. Minha mãe também, imagina, né? Quando foi renovar a carteira, aí o pessoal falou, agora a norma exige que faça a aula. Deve ter acontecido com você, provavelmente. Você é tão velho, acabado quanto eu. Também não vem com esse papo não, porra.
você precisa fazer aquelas aulas que agora são obrigatórias e que você não fez na época porque não precisava. Mas enquanto a minha carteira era válida, eles não podiam me cobrar essas aulas, só cobraram na renovação, porque a regra de renovação era outra. Agora, eu estou em processo, ainda não consegui a carteira, vem a lei e muda o procedimento, caducidade. Aquele direito que supostamente eu tinha não tem mais, ele acabou, porque eu não usufruí dele ainda. Um exemplo muito natural disso é quando o plano diretor de um município, né, muda. Então, vai lá, aqui na cidade você pode construir prédios de até 5 andares. Aí, de repente, vem um prefeito e fala, não, isso está acabando com a paisagem e tal. 3 andares no máximo. Aí você tem uma construção em andamento, já construiu o quarto, o quinto andar, beleza. Só construiu o quarto, o quinto não pode mais. Porque aquele teu direito caducou, porque uma nova lei trouxe requisitos diferenciados. Então, se você tem o direito e já usufruiu dele, tá tudo certo, beleza. Mas se você está em processo, é que nem aposentadoria, vamos pensar, né? Se você se aposentou e mudou a regra, não teria lógica, segurança jurídica. Agora, se eu estou no processo e a regra mudou, eu me enquadro no processo. Então, caduca o meu direito referente à lei anterior e ele passa a valer de acordo com a lei nova. Tanto a contraposição ou derrubada quanto a caducidade, elas são efeitos posteriores. A diferença é que na contraposição é um ato e na caducidade é uma lei, tá bom? Que acaba atingindo o seu direito anteriormente previsto, tá? É a chamada extinção superveniente, né? Porém, como eu te falei, esses caras aqui são pouquíssimo cobrados em prova, o que não significa que você não tenha que conhecer. Mas existem 3 formas de extinção que estão na boca do povo e 2 que caem para um caramba, em homenagem ao pessoal da faculdade PUC, né? Basicamente anulação, revogação e cassação. E galera, isso aqui não é difícil, tá? É só você pensar no seguinte: anulação, revogação e cassação, eles acontecem sempre que você tem um ato ilegal ou um ato desnecessário. Calma. A súmula 473 do STF, que é a súmula responsável pelo princípio da autotutela, inclusive, ela fala o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos. Ó, porra, difícil, hein, mesa? Pode anular, tá, eu desisto. Eu não sei como é que eu não tô conseguindo escrever, fazer uma linha reta. Quando eivados de vícios. Então, a anulação se refere à ilegalidade. O ato é ilegal, eu vou lá e anulo. É a teoria da nulidade tradicional. O ato é nulo porque ele é ilegal e acabou a conversa, tá? Então eu vou lá e anulo o ato. Porque deles não se originam direitos, até porque o ato é ilegal, então não tem direito originário para poder ser defendido. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Eu falei para você que a gente ia precisar disso aqui. O que significa conveniência? É ser conveniente. Convém manter aquele ato em validade? O que é oportunidade? É oportuno. Porque, gente, isso aqui é mérito. Basicamente, isso aqui é mérito administrativo, tá? Vamos pensar no seguinte. Um exemplo que eu sempre gosto, porque eu vivi isso durante muitos anos da minha vida e vivo até hoje, mas nem tanto que eu trabalho em casa mais hoje em dia, graças a Deus. Durante muito tempo, apesar de eu ter carteira de motorista, eu odeio dirigir. Odeio mesmo, assim. Eu não tenho o mínimo prazer em dirigir, porque eu sou um cara que eu sempre trabalhei muito, graças a Deus, na minha vida, e eu saía cedo de casa, voltava tarde, dava aula o dia inteiro. Então, o ônibus, para mim, era o lugar que eu dormia, mesmo no Rio de Janeiro. Acredite se quiser, quando eu conseguia descansar, parar, era dentro de uma porra do ônibus. Se eu tivesse que dirigir, eu ia matar alguém e é uma arma na minha mão, um carro, infelizmente. Então eu abri mão desse direito para poder proteger a sociedade. Mas basicamente, quando eu pegava muito ônibus, era muito comum mudança de tarifa, né? Aumentar, tal, blá blá blá. Aí você sabe que o valor da taxa de um serviço é definido por decreto municipal, né? No caso do serviço municipal. Então vem um decreto e fala, vou dar um exemplo exagerado, tá? A passagem de ônibus está R$10, beleza. Não é tão exagerado, tem lugares que são assim mesmo. A passagem é R$10. Então tem um decreto vigente falando, a passagem está R$10. Um ano depois, vem um novo decreto e fala assim, a passagem é R$12. Só que esse decreto novo, ele em momento nenhum está contradizendo o decreto anterior, porque ele continua falando que o serviço vai ser pago, só mudou o valor. Então não tem contraposição. Só que também o novo ato não está falando nada do antigo. Os dois estão valendo. Então quando eu embarcar, eu vou querer pagar pelo decreto antigo, e o cara vai querer me cobrar pelo decreto novo. Então, existe ilegalidade? Não, porque os dois decretos foram criados dentro da lei, tá tudo certo. Eles estão fazendo a função deles, só que um se tornou inconveniente ou inoportuno, porque a manutenção daquele decreto está fazendo com que a gente não saiba qual está valendo. Por isso que o decreto novo faz o quê?
Fica revogado o decreto de número, entendeu? Por que você pega uma lei? Fica revogada a lei, o artigo, o inciso. Eu preciso citar expressamente. Você já passou por isso dando direito, porra? Mas peraí, a lei fala isso e a outra lei fala isso. Faz parte, tá? Então, o que é revogação? É quando o ato ele não é ilegal, ele é lícito, válido, tá lá, bonitinho, porém, eu não quero manter ele porque ele causa mais problema. Eu vou lá e revogo. É o caso de uma autorização, né? Por exemplo, você vai lá, uma ideia que muita gente acha super legal, que eu acho completamente louca, quero casar na praia. Beleza, aquela areia, vento na cara, beleza. A pessoa vai lá e pede uma autorização para a prefeitura, óbvio, vai usar um bem público para poder realizar ali uma atividade. O Estado vai lá e fala, pô, legal, tá autorizado. 3 dias antes, o Estado percebe, porra, mas peraí, eles pediram para casar na praia domingo, meio-dia, vai estar um sol do inferno, cheio de gente, e eu vou deixar aquela área ali fechada porque vai ter um casamento? Não, vou revogar. E você não pode fazer nada, porque é um critério de conveniência e oportunidade do Estado, é um ato discricionário. Você entendeu? Então é por isso que a lei vai dizer, tá? Que é um ato discricionário, que é um ato que a administração pública pode revogar a qualquer momento. É o que a gente chama carinhosamente, nesses casos aqui, de ato precário. Quando um ato é precário, é que ele pode ser basicamente revogado a qualquer momento pelo Estado. Eu não preciso justificar, porque eu estou revogando, eu não preciso ficar dando motivação, porra nenhuma. Eu só vou lá e falo, estou desfazendo o ato. Por quê? Porque eu quero. Eu tenho direito, não é mais conveniente, não é mais oportuno para a gente manter esse ato. Então é por isso que você tem que, no decreto, chegar e falar, não é caducidade, tá? Que eu tenho o direito, veio uma lei. Não, foi um outro ato. Só que o outro ato revoga, fica revogado e tal. A diferença é que no caso da autorização ali, eu posso até falar de contraposição, mas não é, tá? Porque é uma retirada, é uma revogação mesmo. Né? Alguns gostam de defender isso, mas convenhamos que é uma doutrina muito minoritária que nem banca leva a sério. Você está entendendo até aqui? Então, quando que você anula? Quando o ato é ilegal. Quando que você revoga? Quando o ato é legal, porém inconveniente ou inoportuno. Então aqui é a análise de mérito administrativo. Porque o mérito é isso, é o motivo. O motivo é conveniente, é oportuno, então beleza. Razoabilidade, proporcionalidade, blá, 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 blá. E quando que você caça? Quando o ato era legal e se torna ilegal depois de um tempo. Porque aqui que está o detalhe, tá? A anulação de um ato é quando o ato é ilegal desde que nasceu. Ele já nasceu ferrado. É tipo eu. Já nasceu cagado. Agora, quando o ato é legal, mas ele se torna ilegal depois de um tempo, você caça. Galera, por que ninguém anula a sua carteira de motorista, mas sim caça a sua carteira de motorista? Porque quando você pegou a carteira, estava tudo certo. Você começou a fazer cagada, foi caçado. Por que ninguém anula sua licença, seu alvará de funcionamento do restaurante e sim caça? Porque você, no primeiro momento, recebeu o alvará tudo certo, passou por todo o requisito e tal, nas fiscalizações posteriores viu que você não estava mais respeitando a lei, foi lá e caçou. Entendeu? Então, a cassação, o ato era legal, mas ele se tornou ilegal durante um tempo. Por quê? Porque você não manteve mais as condições iniciais necessárias para o ato ser considerado válido. Por isso que tem fiscalização constante sobre o consentimento do poder de polícia. Lembra desta porra? Pronto. Tá entendendo como é que as coisas se ligam muito legal? Obrigado. Então, basicamente é isso. O ato nasceu ilegal, é fraude, não respeitou a lei, anula. O ato é legal, só que eu preciso retirar ele que ele está atrapalhando. Você revoga. O ato era legal, mas se tornou ilegal depois de um tempo. Você caça e tá tudo certo. Tá? Então, vamos lá. Vou montar um esqueminha com você que eu acho legal, tá? Anulação, ilegal. Revogação é uma questão de mérito, então é inconveniência e oportunidade. Cassação, o ilegal. Meu Deus, eu devia parar de escrever, né? Ilegal que se torna... Desculpa, o legal que se torna ilegal. Tá? Por que isso aqui é importante? Porque eu tô te mostrando o motivo. Depois você faz um quadrinho de verdade no teu caderno, tá? Também não enche o saco, não. Por que isso aqui é importante? Porque eu preciso entender quem é que pode realizar esses atos. E como a súmula 473 fala do princípio da autotutela, a administração pode anular, a administração pode revogar. Consequentemente, a administração pode caçar. Então eu posso colocar aqui, ó, administração pública e administração pública, né? Então, a administração pública, ela sempre vai poder rever seus atos. Porém, você não pode esquecer de um princípio constitucional chamado princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional ou o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Tanto faz. O que esse princípio diz? Onde a fumaça há fogo, né? Onde tem ilegalidade, o Poder Judiciário pode decretar a
anulação ou cassação. Então, aonde tem ilegalidade, o Poder Judiciário. Anulação pode se dar pela via administrativa ou pela via judiciária por uma questão de controle externo. Cassação também tem ilegal, administração pública ou Poder Judiciário. Agora, pode o Poder Judiciário revogar um ato? Não, porque o Judiciário só analisa ilegalidade de ato, ele não analisa mérito, porque o ato é legal, só não tem mais conveniência ou oportunidade. Ah, mas Dalmo, então quer dizer que o Judiciário nunca vai? Vai. Quando? Aqui que está o detalhe. Quando o Judiciário estiver agindo em função administrativa. Então o Judiciário ele pode revogar os seus próprios atos administrativos, o que ele não pode é dos outros. Cuidado com isso. Tá? Então, o Judiciário pode anular ato de qualquer poder, inclusive dele. O Judiciário pode cassar ato de qualquer poder, inclusive dele, mas ele só pode revogar ato próprio, quando estiver agindo na função administrativa. O Legislativo pode revogar ato próprio, quando estiver agindo na função administrativa, o Executivo, consequentemente. Tá? Então, cuidado com isso. Princípio da autotutela e princípio da inafastabilidade. Esses dois caras têm que andar lado a lado. E você acha que não vale a pena aprender princípios constitucionais, tá vendo? Quais são os efeitos da anulação, revogação e cassação? A anulação tem efeito ex tunc. E aqui eu vou deixar um disclaimer, tá? Eu acho horrível esse negócio de latim, eu acho uma babaquice do direito. É uma coisa que a galera do direito é tudo pompa, parece medicina, essas porra aí, né? Se acha Deus. Nossa, a gente é foda, gente. Aí vem essa porra de latim chato, eu acho uma idiotice, mas essas porra gostam e caem em prova, então desculpa, tá? Efeito ex tunc na anulação, efeito ex nunc na revogação e efeito ex nunc na cassação. Dalmo, qual é a diferença? O efeito ex espaço tunc é o efeito retroativo. É uma forma babaca de falar retroativo. O efeito ex nunc é latim para não retroativo. O que significa retroagir? Voltar no tempo. E, gente, vamos lá. Se o ato ele é ilegal desde o nascedouro, meu Deus, eu tenho uma dificuldade de escrever ilegal. Eu quero chamar os outros de pomposo ainda. E aí eu vou lá e anulo ele depois de um tempo, o ato foi anulado, eu preciso voltar no momento que ele foi criado. Então tudo que resulta dele vai ser anulado também. Isso é a lógica, depois a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, um ato quando é anulado, eu preciso retroagir, ex tunc. Agora, quando eu revogo, pô, o que aconteceu antes valeu, só daqui pra frente que não vai valer mais. Ex nunc, não retroage. E cassação também, porque enquanto o ato era legal, tá tudo certo, mas depois ele se tornou ilegal. Então, do momento que eu cassei para frente, você não pode mais usufruir do ato. Ficou claro? E agora vamos lá que eu preciso cometer um dos atos mais nojentos da minha vida. Existe uma forma que o pessoal costuma usar, e não é invenção minha, tá? Que é basicamente ex tunc T de testa. Se você der um tapa na sua testa, sua cabeça vai para trás. Então você volta no tempo. Ex nunc N de nuca. Se você der um tapa na sua nuca, você vai para frente. Então é daqui para frente. Sabe inglês? Aprenda inglês comigo. Hashtag prova da Azevedo inglês na veia. Ou exclamação. Foda-se. Você entendeu? Ex tunc, ex nunc. Volta, não volta. Daqui para frente. Se você estiver fazendo uma prova de concurso, a pessoa começar a se estapear no meio da prova, fica de boa, não vai ajudar, porque a pessoa está lembrando esse efeito aqui. Tá? E por último, prazo. Sim. A lei estabelece prazo máximo para agir, senão vai acontecer uma coisinha chamada convalidação tácita que eu vou te explicar já. Em regra, anulação em 5 anos. Cassação em 5 anos. Revogação não tem prazo, até porque não tem lógica, né? O ato não é ilegal, não tem prazo para revogar. Eu posso revogar a qualquer momento, a qualquer ponto. Ah, eu esqueci de revogar, revoga agora, tá tudo certo. Aqui eu vou colocar um asterisco que eu vou te explicar já. Mas reproduza esse quadro no seu material, faz ele bonitinho, sem ser essa bagunça toda que eu te garanto que você não vai errar uma questão de prova com esse quadrinho aqui. Porém, calma lá. Artigo 5.4 da nossa queridíssima Lei 984. O direito da administração de anular os administrativos que decorram efeitos favoráveis ao destinatário decai em 5 anos. Ó, decai. Significa que esse prazo é um prazo decadencial, ele não é um prazo prescricional. Isso já caiu muito em prova. Ah, o prazo prescreve. Não, ele decai, é diferente. Ah, mas eu não sei a diferença. Vai estudar processo civil, cacete. É porque não é importante agora, desculpa. Quando for eu falo. Contados da data que foram praticados. Isso aqui é um ponto importante, tá? O prazo de 5 anos da anulação é do momento que o ato foi criado, porque a administração pública também tem que estar fiscalizando e garantindo a validade do ato. A cassação é do momento que a ilegalidade se construiu.
tá? Então, do momento em que eu tomo conhecimento que o ato existe, eu preciso acompanhar para ver se ele é ilegal ou se ele se torna ilegal depois de um tempo. Então, do ato ou da criação, anulação, ou do momento que ele se tornou ilegal, cassação, conta 5 anos. Porém, olha isso aqui. Tema 839 do STF, possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela administração quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei 984. Essa decisão ela foi da direção de várias outras decisões e esse tema basicamente ele construiu o seguinte pensamento. Todo ato administrativo tem que ser anulado ou cassado em 5 anos, salvo se você comprovar, está aqui na lei, má-fé. Ou seja, se você comprova má-fé ou você comprova que o ato viola texto constitucional, eu posso anular a qualquer momento. Então não existe prazo. Eu posso anular depois de 10, 15, 20, 40, 70, 200 anos. Tá? Então muito cuidado com esse prazo decadencial de 5 anos, que ele é a regra, porém nós temos uma exceção aí, que é quando o ato é ilegal, feito com má-fé ou que ofende texto constitucional. Para acabar, eu preciso conversar com você o seguinte. Tá, o ato administrativo é ilegal. Eu vou anular. Porra, cara, só que o problema é que se eu anular o ato, eu vou desfazer tudo que decorre dele. E aí eu vou prejudicar um monte de gente que também acabou resultando daquele ato. Vamos dizer que você fraudou você, vagabundo desgraçado, fraudou um concurso público. Foi lá, tomou posse, tirou onda, blá, 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 blá. Ficou 3 anos, descobriram, anularam, calma, vai falar mal da pessoa, desculpa, Deus tá me cobrando. Perdão, você nunca faria isso. Anulou a sua nomeação. Se voltar no tempo, tudo que você fez nesses 3 anos vai morrer junto. Então as pessoas que você atendeu, os documentos que você assinou, as pessoas que usaram documentos que você produziu vão se prejudicar, né? Por isso que nós temos a chamada teoria da convalidação do direito, que é basicamente a teoria da duplicidade ou do duplo efeito convalidatório. O que essa ideia diz? Apesar do ato ser ilegal, tem certas situações que eu posso convalidar. Convalidar é corrigir, tá? É como se você pegasse uma coisa viciada com um erro, a palavra é essa, vício, e tirasse aquele vício. A doutrina passou a trabalhar o seguinte: existem vícios que são sanáveis e vícios que são insanáveis. O que é um vício sanável? Que dá para corrigir. O que é insanável? Que não dá para corrigir. Então, passou a entender o seguinte: o vício sanável é de ato anulável, porque se o ato é anulável é que eu posso anular ou eu posso sanar, eu posso corrigir, sanear. O vício insanável é de ato nulo, porque se ele é nulo não tem como, ele está ferrado desde o começo. Dalmo, como é que eu vou saber quando o vício é sanável ou insanável? Simples. Lembra dos elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Anota 2 informações. Primeiro, todo ato que tem vício de finalidade, motivo e objeto automaticamente é insanável, ou seja, nulo. Ah, mas qual foi? Dane-se. Se tem vício de finalidade, motivo, motivação inválida, lembra? E objeto, automaticamente não tem como convalidar. Então esse assunto convalidação não vale. Porém, se o vício for de competência ou de forma, pode ser. A competência, ela pode ser exclusiva ou não. A forma, ela pode ser obrigatória ou não obrigatória. Então, o que significa isso aqui? De novo, aquela ideia da formalidade quando necessária. Quando a competência é exclusiva, você sabe que não pode delegar. Então, um vício de competência exclusiva é um vício de nulidade, é insanável. Porém, se a competência não era exclusiva, dá para corrigir. Porque se eu cometi um ato que não era exclusivo de alguém, eu fiz o ato e eu não tinha competência, basta a pessoa competente vir assinar. Entendeu? Então, um ato produzido por pessoa incompetente, ele não é um ato nulo de plena existência, a menos que a competência seja exclusiva, porque era só aquela pessoa que poderia fazer. A mesma coisa na forma. Se a forma era obrigatória, então eu preciso desfazer o ato. Mas se a forma não era obrigatória, basta você adequar a forma. Então você não precisava, mas é indicado fazer. Vai lá e faz, corrige a forma, não tem problema. É só um expediente interno.
Então, como é que você vai levar para a prova? Eu não tô bem, não. Só posso convalidar, só são convalidáveis atos administrativos com vício e incompetência, desde que não exclusiva, e forma, desde que não obrigatória. Então, de um lado, tem um monte de gente nervosa. Competência exclusiva, finalidade, forma obrigatória, motivo e objeto. Tudo é nulo e insanável. Consequentemente, não tem como convalidar. Do outro lado, competência não exclusiva e forma não obrigatória. São os únicos casos que a convalidação vale. Tá? E a lei vai dizer o seguinte no artigo 55. Se não se evidenciar lesão a interesse público nem prejuízo a terceiros, primeiro requisito. Atos que apresentarem defeitos sanáveis, segundo requisito. Poderão, terceiro requisito, ser convalidados. Então, o que eu preciso para poder convalidar um ato? Primeiro, acabamos de ver, o vício ser sanável. Então, a competência não é exclusiva e nem a forma obrigatória. Segundo, a administração querer, porque a convalidação do ato se dá por interesse da administração pública. Tá? E terceiro, se não causar prejuízo a terceiros, porque às vezes você resolve convalidar um ato e isso vai prejudicar outra pessoa. Vamos lá. Você ficou em terceiro lugar no concurso, a pessoa que ficou em quarto foi chamada, tomou posse, está trabalhando e você não foi chamada. Aí você fala, porra, peraí. Aí a administração olha e fala, poxa, mas essa pessoa já está aqui, já foi treinada e tal. Vou convalidar. Se convalidar a nomeação dessa pessoa, a posse dela e tudo mais, você que ficou em terceiro se prejudicou, então a convalidação não pode. Não poderia por outros motivos, mas eu estou te dando um exemplo logo para deixar claro. Então, quais são os requisitos para a convalidação de um ato? O interesse da administração pública não pode prejudicar a própria administração ou o direito de terceiros e tem que ser um vício sanável. Tá? E aí, essa convalidação ela pode ser tácita ou expressa. Quando que ela é tácita? Quando a administração pública não fala nada. Aqui é aquela história do silêncio produzindo efeitos. Por exemplo, se eu não anulei o ato administrativo em 5 anos, eu estou convalidando ele tacitamente, porque eu estou pela omissão. A convalidação expressa, o nome já diz, né? Eu vou lá e convalido, falo, vou corrigir o ato e tal. Só para constar, a doutrina ela gosta de falar que existem 3 tipos de convalidação. Convalidação por ratificação, você pega o ato e confirma, está ratificado. Por reforma, que é quando você pega um ato que ele tem uma parte válida e outra inválida, você tira a parte inválida e mantém a parte válida. Então, por exemplo, um ato que concede férias e, sei lá, aumento remuneratório para uma pessoa, no mesmo ato, estou dando um exemplo exagerado, tá? E aí você descobre que a pessoa tinha direito a férias, mas não ao aumento, você vai lá, tira o aumento e mantém as férias. Eu estou convalidando o ato, mas eu estou tirando a parte ruim e deixando a parte boa. Reforma. Conversão é a mesma coisa. Você tem uma parte válida e uma parte inválida. Só que aqui, ao invés de eu retirar a parte inválida, eu substituo por uma parte válida. Então, vamos dizer que eu concedi para você férias e, sei lá, uma licença não seria o normal, né? Férias e promoção. Só que eu coloquei só promoção por merecimento. Na verdade, era para ter sido por antiguidade. Foi apenas um erro de registro. Então, suas férias são mantidas, eu retiro a promoção por merecimento e coloco no lugar uma promoção por antiguidade. De novo, eu estou dando exemplos exagerados para deixar claro, tá? Mas ratificação, mantém o ato, apenas afirma que ele está certo. Reforma, tira a parte inválida e mantém a parte válida. Se tiver 2 ou mais partes, um ato só não tem como ser reformado, pelo amor de Deus. E conversão, mesma coisa. Eu tiro a parte inválida e troco por uma parte nova válida. Por isso que eu estou convertendo para um ato válido. Tá? Só para fechar essa aula. Lembra que eu falei da teoria da duplicidade ou do duplo resultado? Teoria da duplicidade de ato, sei lá, dos resultados do ato em si. É uma teoria que ninguém chama de jeito nenhum mais hoje em dia, tá? Imagina que eu convalidei aquele teu ato. Então você fraudou um concurso público, você foi nomeado, tomou posse, exerceu o cargo, está tudo certo, e essa condição sua foi anulada. Lembra que eu falei que anulação retroage, certo? Então eu vou derrubar tudo o que aconteceu. Mas aí o que a doutrina entendeu? Eu preciso pegar os atos decorrentes desse ato nulo aqui e estudar se esses atos eles são ou não ilegais. Porque aqui, aí o nome agora que eu vou te dar é o nome mais correto, é a chamada teoria do funcionário de fato. O cara de fato era servidor público. Não poderia, mas de fato ele estava atuando como servidor. Então, o que essa pessoa fez tem que ter valor. Não à toa, por mais que essa pessoa ficou 3 anos depois que fraudou, ela vai devolver dinheiro? Não. Porque apesar de ter fraudado a entrada no cargo público, ela trabalhou como servidora pública, como agente público.
Então ela fez jus a receber. Porque o salário é uma contraprestação do que você prestou. Se você trabalhou, você recebeu. Agora, é fantasma, nunca trabalhou. Aí você devolve, você entendeu? Então essa teoria do funcionário de fato, que o nome funcionário ninguém usa mais hoje em dia, mas é uma teoria velha pra cacete, faz parte, que seria a teoria do agente público de fato, é aquela que o cara não era de direito, não tinha direito, mas fez. Então, eu vou pegar todos os atos dessa pessoa que não tiverem nenhuma característica de legalidade. Então, às vezes, uma pessoa sabia que ele fraudou, foi lá e ficou usando aquela pessoa para fazer atos para ela. E eu vou convalidar. Então, essa teoria do funcionário de fato, ou teoria do duplo efeito da convalidação, permite que eu pegue o mesmo ato e seus atos decorrentes, olhe e fale, eu vou anular isso e eu vou convalidar aquilo. Então, eu não preciso necessariamente botar fogo no parquinho, sabe? Anulou um, anula a porra toda e depois a gente vai ver. Não, porque as pessoas de boa fé, as pessoas que estiveram ali, que receberam aquele ato, elas não podem ser prejudicadas. Então você vai e convalida para uns e anula. Então eu tiro você do cargo, eu anulo o seu cargo público, que você não deveria ter, convalido os seus recebimentos, convalido o tempo de serviço e a porra toda, porque você de funcionário trabalhou, de verdade você trabalhou, de fato você trabalhou, e convalido os efeitos dos seus atos se eu conseguir mostrar, se não tiver como mostrar que os atos são inválidos também. Então essa teoria, ela bifurca. O mesmo ato ela consegue convalidar uma parte e é esse caso aqui, por exemplo, né? Eu posso reformar, tiro o que está ruim e mantenho o que está bom. Ou eu posso converter, né? Então essa é a ideia da teoria do funcionário de fato, tá? Ufa, finalmente terminamos os atos administrativos. É muita informação, eu sei, mas de longe esse é um dos assuntos mais pesados para concursos, para provas, para qualquer coisa, para OAB, para prova de delegado, para prova de juiz, para diplomacia. Ato administrativo é um assunto bem complexo e conseguimos trabalhar muito bem, tá? Obrigado pela sua paciência, a gente se vê numa próxima aula.